Oi pessoal, tô chegando aqui com um videozinho e tô chegando com esse vídeo porque veio uma palavra aqui, uma palavra forte e eu realmente precisava compartilhar isso. Quando Deus começa a falar algo e você sente que é algo que outras pessoas estão precisando ouvir, é bom você compartilhar, né? É bom você não ficar só para você porque pode ajudar. Né? Com certeza pode não, vai ajudar a vida de outras pessoas a compreender como é que Deus age, né? É muito importante que a gente saiba a verdade sobre Ele, né? A verdade sobre a palavra dele, né? Que a gente não fique na dúvida, que a gente não fique confuso, né? Então, agora pela manhã, veio fortemente uma palavra que ela se resume no seguinte: Deus, ele não é responsável pelo sofrimento de ninguém, certo? Deus, ele não é responsável pelas coisas ruins que acontecem conosco. E eu vou fundamentar isso para vocês, né? Eu vou explicar por que isso é verdade. Em primeiro lugar, se você não conhece o reino de Deus e está ouvindo essa palavra pela primeira vez, reino de Deus, saiba que o reino de Deus não é a igreja universal, tá? A igreja universal do reino de Deus não é o reino de Deus. Muito menos todas as outras igrejas que existem na face da terra. Elas não são o reino de Deus, tá certo? O reino de Deus ele está situado na dimensão eterna. É um reino espiritual, tá? E ele é manifesto aqui entre nós. Ele se manifesta através de Cristo, através do conhecimento de Cristo, né? Através da aliança que Deus estabeleceu conosco através do Senhor Jesus Cristo. Então, o reino de Deus ele já existe na eternidade, né? Bem antes do nosso planeta, do nosso universo ser criado. Então, Deus está no seu reino, sempre esteve e sempre estará no seu reino, certo? Segundo a palavra de Deus, a própria palavra dele, né? Que as escrituras que nós temos em mão, que nós temos acesso aqui, nas escrituras diz que Deus é bom, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Deus é bom. E aí a gente vai para o reino dele e a gente vê como é que o reino dele é, certo? Através das escrituras também nós podemos saber que o reino dele é um reino de coisas boas, de bênçãos. É uma realidade que a gente não tem ideia. A gente não consegue ter total plenitude de conhecimento desse reino, entender plenamente, porque é uma coisa alta, né? A gente teria e tem que buscar isso através das escrituras e experimentando a manifestação, né, desse poder, do poder do reino de Deus, da realidade do reino de Deus. Então, o reino de Deus, segundo o que diz as escrituras, é um lugar onde não entra maldade, tá? Lá não tem o mal, a maldade que nós conhecemos aqui no nosso mundo, lá não existe, tá? Até porque Deus não é mal e ele odeia a maldade, segundo o que está escrito, né? Segundo o que a gente pega de informação das escrituras, Deus, ele odeia a maldade e ele não é mal, absolutamente, ele não é, certo? Ele nunca será. Então, no reino de Deus não vai haver nada, não vai existir nada que venha da maldade. Como, por exemplo, doença. A doença, ela não vem de Deus, certo? A doença, ela vem da maldade, ela vem do pecado, tá? Ela vem dessa natureza caída que o homem tem depois do pecado. Então, eu vou listar aqui algumas coisas que não existem no reino de Deus, tá? Doença, angústia, tristeza, depressão, ansiedade, morte, prejuízo, miséria, tá? Confusão, dúvida, medo, quebra das alianças que o Senhor instituiu. Não existe no reino de Deus. Todas as alianças que Deus instituiu, elas são eternas, elas não são quebradas, tá? Deus não quebra as alianças que ele criou, que ele promulgou, que ele instituiu por lei. Dentre outras e outras coisas, né? Nada que venha da maldade, né, está no reino de Deus, faz parte da realidade do reino de Deus. Não pode fazer. Então Deus ele não é responsável por nenhum desses sofrimentos, nenhuma dessas situações aí
que eu listei e muitas outras que eu não falei aqui, ele não é responsável por essas situações, minha gente. Os únicos responsáveis por essas mazelas, por essas coisas ruins que acontecem conosco aqui no mundo, somos nós mesmos, tá certo? Mediante o que já está promulgado, instituído por lei e que está nas escrituras, tá? Para que a gente conheça, para que a gente saiba o que foi que Deus instituiu. Então, de acordo com o que Deus instituiu, nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós vamos colher exatamente aquilo que a gente plantar, tá bom? Então está escrito lá em Gálatas que aquilo que o homem semear, isso colherá, tá? E muitas vezes a gente faz semeaduras, né? Eu tô só refrescando aqui a memória, a nossa memória aqui, que a gente faz semeaduras muitas vezes e esquece o que a gente fez e não se arrepende. Desculpe. A gente não se arrepende do que a gente fez, a gente talvez nem tenha conhecimento do que o que a gente fez está indo de encontro à lei eterna que Deus criou, né? Com a qual Ele nos fez. Então a gente nem conhecimento disso a gente tem, e aí a gente acaba fazendo coisas que lá na frente a gente vai colher, né? Daquilo que a gente fez, tá certo? E aí a gente colhe de diversas maneiras, a gente colhe através esses frutos ruins, essa semeadura ruim que a gente fez que vai trazer frutos ruins. Esses frutos ruins, eles podem ser doenças, eles podem vir em forma de prejuízo, eles podem vir de diversas formas, acidentes, angústia, tristeza, depressão e outras coisas que eu falei aqui no começo, né? Essas coisas ruins. Eles vêm devido ao que a gente fez. Deus, ele não está permitindo morte, destruição, doença e outras coisas ruins. Deus não está permitindo isso, minha gente. Ele não permite, ele não quer que isso aconteça conosco. Mas somos nós, os seres humanos, os responsáveis por tudo isso. Porque aquilo que o homem semear, isso colherá. E tem também uma outra passagem que está no livro de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de discernir os propósitos e intenções do coração do homem, certo? E ela julga todas as coisas. É a palavra de Deus com a qual nós fomos feitos, ela está dentro de nós, quer a gente saiba disso ou não, quer a gente conheça o conteúdo dela ou não, tá? Ela está dentro de nós, ela está julgando todas as coisas, tá certo? E ela não faz acepção de pessoas. Quer você seja rico, quer você seja pobre, quer você tenha muito conhecimento, né, graduação, quer você não tenha, o que quer que onde você esteja, não interessa, ela está julgando todas as coisas. Não é o Pai, não é o nosso Criador que está julgando o tempo todo, reparando na vida das pessoas, vigiando para saber o que as pessoas estão fazendo. Não, mas ele, por sua palavra, pela palavra da boca dele, pelas leis que ele instituiu, essas leis estão nos julgando. É delas que nós somos feitos, nossas células, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa realidade aqui é feita de palavra de Deus. A gente está cercado dela e nós somos feitos dela, ela está aqui. E como diz lá, ela é viva e eficaz. Então ela é um ser vivo, acredite. Está escrito na palavra que ela é viva. Ela é viva, ela tem consciência dela mesma, como nós. Então ela está em exercício. Ela não precisa que Deus fique lendo, né? Que Deus fique lendo a palavra dele para que ela julgue todas as coisas. Ela é viva e ela mesma, ela atua, entendeu? Isso é uma coisa que é um pouco difícil às vezes das pessoas entenderem, mas realmente a palavra de Deus está nos julgando. E nós somos os únicos responsáveis por colher coisas ruins. Nós somos responsáveis por colher coisas boas e nós somos responsáveis por colher coisas ruins. Não é Deus que está permitindo coisas ruins na sua vida. Entendeu? Isso é muito sério, minha gente. É muito sério para a gente não sair culpando Deus ou perguntando onde estava Deus, né, na hora que aconteceu tal coisa, quando eu precisei dele. É o seguinte, Deus, ele é bom, mas ele não vai tirar a nossa responsabilidade
a responsabilidade dos nossos atos. Ele não é o responsável, tá? O que Deus pode fazer se a gente recorrer a Ele no momento difícil? Ele pode nos ajudar, desde que haja arrependimento sincero, tá? Desde que a gente se alinhe com a lei que Ele promulgou, com a palavra dele que é viva e eficaz, tá? E é ela que está julgando. Se a gente conseguir se alinhar com ela e a gente se arrepender das vezes, de todas essas coisas que a gente fez, que foi de encontro a essa palavra, aí ele pode entrar na situação e mudar a nossa história, e mudar o rumo das coisas, não é? E trazer alívio, e trazer cura, e trazer libertação, e trazer bonança, e trazer paz, e trazer tudo que é bom do reino dele. Ele faz o reino dele se manifestar nas nossas vidas. Então é importantíssimo, queridos e queridas, que a gente tenha essa noção. Da gente não ficar colocando em Deus a responsabilidade daquilo que é nossa responsabilidade. Não é de Deus, tá? A palavra dele está lá, as leis já estão instituídas, nós estamos sendo julgados por elas o tempo todo. Elas estão aqui dentro de nós, quer a gente saiba, quer a gente não saiba. Então, Deus, ele é bom? Sim. Ele é exatamente como a palavra dele diz, ele é bom, ele é misericordioso, ele está pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Agora, ele não é o responsável, ele não está permitindo situações ruins na minha e na sua vida. Nós é que temos que prestar atenção no que está escrito, nas leis do reino de Deus, e a gente tem que se adaptar a essas leis. Isso eu estou falando aqui para você que já está caminhando com Jesus, tá? Você que não está, é bom que você entenda como é que funciona, tá? Você não ficar confuso com as coisas que acontecem, achando que é Deus que está permitindo, que é Deus que está colocando enfermidade em você, que é Deus que está trazendo prejuízo para você aprender a lição. Não, não é assim que Deus trabalha, tá bom? Não é sofrendo que a gente se torna pessoas melhores. Nós somos pessoas melhores diante de Deus quando a gente se alinha com a palavra dele. É isso que nos torna pessoas melhores. Não é o nosso sofrimento, não, tá bom? A palavra de Deus diz que o sofrimento que a gente passa por causa de Cristo nos edificam. Aí é diferente, tá? Mas esses sofrimentos, doença, prejuízo, toda série de desgraça que acontece no mundo, isso não vai tornar ninguém melhor, não. Muito pelo contrário, tá? A gente sabe que não vai. Tanto é que você pegar, eu vou pegar um exemplo aqui bem duro, bem drástico. Tanto é que quando uma pessoa ela é presa, tá, por um crime que cometeu, aí, todas as pessoas que são presas, se fosse assim, tudo de ruim que elas passam na prisão, fariam as pessoas melhores, e quando elas saíssem da prisão, cumprissem toda a pena lá, elas seriam pessoas maravilhosas, mudadas. Mas não é. Se o cara que foi para dentro da prisão não entrar em contato com a palavra de Deus e não se moldar a ela, ele não sai de lá uma pessoa de lá melhor. Muito pelo contrário, ele sai pior e fazendo mais coisa ruim do que ele fazia antes. Ou as mesmas coisas. Entendeu? Então é por aí, tá certo? Eu só queria deixar, né, essa mensagem para que você pense, para que você reflita, tá certo? Que as coisas ruins que estão acontecendo com você, que porventura estejam acontecendo, não é Deus, tá bom? Que está permitindo isso para você ser uma pessoa melhor. Ele não é o responsável, tá? Ele está pronto para te ajudar, para te socorrer, tá certo? Para chegar na sua situação, desde que você reflita, que você pense, que você roda a fita aí para trás e veja o que foi que provocou isso que você está colhendo agora, tá bom? Porque com certeza foi alguma coisa que você fez lá atrás, que você talvez não lembre mais, porque faz tempo que a gente costuma fazer as coisas esquecer, né? Então, você rode a fita aí um pouquinho e veja o que você andou fazendo, falando, o que você andou semeando, para você estar colhendo o que você está colhendo agora, né? Pense direitinho e se arrependa quando você conseguir, peça a ajuda de Deus para que ele consiga, para que ele venha socorrer você, para que você se lembre do que você andou fazendo e se arrependa, né? E se alinhe com a palavra dele. Leia a palavra, aprenda o que está no conteúdo, aprenda as leis do reino de Deus, aprenda Cristo, conheça Cristo, entenda o que ele disse e se amolde a isso.
E aí Deus vai ter espaço para entrar na sua situação e mudar as coisas, né? Trazendo toda a realidade maravilhosa do reino de Deus para você. É assim que ele trabalha, tá bom? Eu queria deixar essa mensagem aqui, queria que vocês, né, que estão me ouvindo aí, que estão assistindo esse vídeo, entendessem isso e usufruíssem, né, meu desejo é que vocês usufruam da plenitude do reino de Deus o máximo possível, né? Que essa plenitude, essa realidade do reino de Deus, ela é tremenda, maravilhosa, assim como está dizendo nas Escrituras e muito mais além, porque tem muito mais coisa que não está nas Escrituras, que a gente só vai saber quando a gente provar ou então quando a gente estiver lá, né? Quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para o reino dele, né? Nos fazer entrar lá de vez, né? Porque quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito entra no reino de Deus, mas a nossa carne não. Ela continua fraca, continua falha e precisando de regra, né? Então é isso. É isso e até o próximo vídeo, né? Em nome de Jesus.